Olá, turma! Trazendo um problema que sempre aparece nas questões de física e que traz muita dúvida para os alunos, que é trabalhar com os números muito pequenos, principalmente na física eletrostática, como trabalhar com números muito extensos, principalmente na gravitação universal. E para que a gente não fique trabalhando com número pequeno ou número grande, criou a notação científica. Notação científica. Notação científica nada mais é do que pegar esses números e colocar ele de uma forma mais resumida, mais compacta, para ficar melhor o nosso trabalhar, tanto nas equações, nas fórmulas, quanto no nosso cálculo. E para isso, eu preciso lembrar de duas coisas básicas. A primeira é que para trabalhar com notação científica, vamos utilizar a base 10. 10 elevado a n. Esse número n nada mais é do que a quantidade de casas que vamos precisar esconder, digamos assim, que vamos precisar andar para transformar o número pequeno ou número grande em um número mais resumido para facilitar nossos cálculos. Então, n vai ser a quantidade de casas a qual a vírgula andou. Outra coisa que eu preciso lembrar é que na frente da vírgula não pode ficar um número zero. A vírgula vai ter que ficar na primeira casa válida, ou seja, a primeira casa entre o número 1 e 9. Não pode ser no caso zero ou ter duas casas aqui na frente. Apenas uma casa e que seja de 1 ao número 9. O método que eu sempre passo para os meninos tem várias maneiras diferentes, mas para quem está começando, uma maneira simples é inverter a nossa reta numérica. E aí a gente saber quando é que eu vou usar positivo e negativo, converter esses números em notação. Para isso, eu vou adotar a seguinte coisa, olha só. Se andarmos, no caso, para a nossa direita, vai ser negativo. Se eu andar para a minha esquerda, será positivo. Veja que está invertido da nossa reta numérica. Então, já sei que se a vírgula anda para a direita, vai ser negativo. E se a vírgula andar, deslocar para a esquerda, vai ser positivo. Tá certo? Vamos pegar nossos exemplos para ver como é que fica. Aqui eu tenho, no caso, o número decimal, e para não trabalhar com esse número decimal, eu vou colocar ele em notação científica. Então, a vírgula está aqui, e eu preciso fazer com que a vírgula ande, no caso, para a minha direita. Se vai andar para a direita, eu já sei que vai ser negativo. Vou olhar quantas casas ela vai precisar andar. 1, 2, 3. Vai ficar na primeira casa, então vai andar 3. Como no caso é menos 3, eu tenho 3,6 vezes 10 a menos 3. Notação científica. Novamente, eu já sei que a vírgula vai precisar andar para a minha direita. Se é para a direita, eu já sei que será negativo. Quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas. Então, está aqui, 4 casas. Vai ficar 4,87 vezes 10 elevado a menos 4. Novamente, para fixar a ideia, eu vou andar vírgula, no caso, para a direita. Se a direita é negativo. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, já sei aqui, 7. Daí, eu vou colocar 5,6 vezes 10 a menos 7. Ô Bruno, mas e se isso aqui aparecer? Porque durante uma conta, cancelamento, fazendo minha resolução, me deparei com isso aqui, ó. O que é que eu vou fazer? O mesmo processo. A vírgula está aqui, vai precisar andar para a minha direita, então será, no caso, negativo. Quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas. Então, já sei que vai ficar 5,6. Aí, como eu já sei que eu precisei andar 1, 2, 3, 4 casas, menos 4. Só que menos 4 com menos 7, você vai ter, no caso, menos 11. Ok? Juntamos. Novamente, para fixar a ideia, a vírgula está aqui e eu preciso andar para a minha direita.
Se é andar para a direita, é andar, no caso, negativo. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, menos 4. Só que menos 4 com mais 7 vai me dar mais 3. Então, vai ficar 5,6 vezes 10 a mais 3. Esse aí é o nosso processo. Da mesma forma que vamos fazer com negativo, vamos fazer com positivo. Fazendo com positivo, a vírgula ela está aqui, ó, na última casa, ela não precisa aparecer. Então, eu preciso transformar isso aqui em notação científica, então eu vou andar para a minha esquerda. Se eu vou andar para a minha esquerda, é sinal positivo. Quantas casas? Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, tá aqui, ó, mais 5. Daí, eu vou colocar aqui 1,47 vezes 10 elevado à quinta potência elevado a 5. Novamente, a vírgula está aqui e eu preciso deslocar. Deslocar para onde? Para a minha esquerda. Se eu desloco para a esquerda, ela fica positiva. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas, então vou colocar aqui, ó. Já sei que vai ficar mais 8. Daí, no caso, vai ficar 2,87 vezes 10 elevado à oitava. Ok? Mais uma vez para fixar a ideia. Eu vou andar, no caso, para a minha direita. Sinalzinho ele é positivo. E eu vou contar as casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, no caso aqui, ó, mais 8. Então, eu vou ter 4,76 vezes 10 elevado à oitava. E se aparecer novamente, Bruno, meu problema, estou fazendo meus cálculos e deparei com essa situação aqui. Vou resolver igual esse camarada aqui, ó. Vou precisar deslocar a vírgula para a minha esquerda. O sinal será positivo. E quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no caso, ó, mais 7. Como no caso é mais 7 com menos 4, vai ficar mais 3. Então, você vai ter 5,6 vezes 10 a mais 3. Novamente, eu vou precisar andar com a vírgula da onde ela está para a minha esquerda. Continha vai ficar sinal positivo. E eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, mais 7. Só que agora aqui é um mais 4, então mais 4 com mais 7, mais 11. Então, vai ficar 5,6 vezes 10 elevado a 11. E essa é a forma mais prática, digamos assim, não é isso? Cada um vai ter um estilo diferente, mas para começar a se acostumar a andar com as vírgulas, eu tenho uma maneira de transformar a notação científica ou os cálculos em notação científica, tanto quando for negativo, quando andar, no caso, para a minha direita, quando for positivo, quando andar, no caso, para a minha esquerda. Tá ok? Um abraço, espero que vocês tenham entendido.